Boa noite, graça e paz. Meu nome é Luiz Andrade. Faz 2 semanas, bem devagarinho, que eu tenho me debruçado sobre as 2 cartas de Paulo a Coríntios. Maravilhosas essas cartas. Mas hoje, lendo 2 Coríntios, eu me ative aqui no capítulo 2, a partir do verso 14, onde Paulo escreve algo muito interessante. Ele diz, graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Interessante que o que Paulo está falando aqui é justamente do testemunho do Evangelho através da vida deles. Ele diz que Cristo é manifesto em todo lugar como uma fragrância. Interessante. Fragrância do Evangelho passa a conotação do Evangelho que perfuma. Não é isso? E algumas fragrâncias, se não todas, aí eu não posso me aprofundar, elas partem muitas vezes do olor para transformar um cheiro agradável. E justamente o que Paulo está trazendo para a gente é de muita responsabilidade, porque ele diz, primeiro, que Cristo sempre nos leva em triunfo e por meio de nós, ou seja, o Evangelho é pregado através dos seres humanos. A Bíblia diz que os anjos queriam, mas Deus não permitiu. Mas, através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E este texto nos faz refletir, justamente nos dias de hoje, sem criticar ou julgar A ou B, o que tipo de fragrância efetivamente o Evangelho tem trazido para a humanidade, mas vamos nos ater mais ao nosso Brasil, ao nosso Nordeste, ao nosso Recife. Que tipo de fragrância? Talvez uma fragrância de Cristo é uma espécie de meu boneco de recado, de uma lâmpada de Aladim, onde eu esfrego aqui e ele vai me conceder justamente aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Que evangelho é esse? Interessante que Paulo diz, olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É um evangelho que traz o quê? Que você aspira algo diferente, algo maravilhoso. Ele diz o perfume de Deus, mas esse perfume exala através da vida daqueles que efetivamente estão contaminados com esse olor do Senhor. Então, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Veja bem, Cristo perfuma a humanidade, talvez fética pelo pecado, mas através de nós. E sempre joga para dentro de nós. Estou eu efetivamente perfumando aqueles que me rodeiam, a humanidade em si, tanto que são salvos, né, como os que se perdem. Ou seja, o perfume vai para todos, para os que estão salvos, para os que se perdem. Mas Paulo diz, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com os que estão perdidos, né? Para com aqueles, ou seja, para os que estão salvos em Cristo, é aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem, porém? Ele faz essa pergunta. Mas Paulo tinha uma convicção. Ele e Timóteo eram. Ele e Sóstenes eram. Por isso que ele diz, quem, porém, é suficiente para estas coisas? E volta para nós. A suficiência da pregação tem exalado a partir de nós? E ele continua,
porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Engraçado que, naquela época, ele já profetizava o que 2018 anos depois haveria o mercadejar da palavra de Deus, né? O negociar com a palavra de Deus. É muito triste, porque ele disse, olha, eu, Paulo, eu, Timóteo, nós os que propagamos a palavra, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, meu amado, minha amada, você que nos assiste, comece a pensar para dentro de si, não para dentro do outro. Você tem exalado o bom perfume de Cristo, porque Paulo disse, você é o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E o mundo que está aí, né? Talvez no pior poço de carniça, né? De picuinhas, está precisando do nosso perfume, do seu perfume e do meu perfume. E olha, os melhores perfumes são caros. E Cristo pagou o preço desses vasos de perfume com a sua vida na cruz. E Paulo começa a falar agora no capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos. A nós mesmos. Então ele diz, ora, somos nós que estamos recomendando a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Aí Paulo dá uma fechada aqui. Diz para mim e para você, você é a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, está dizendo que você, através do testemunho de Paulo, de Timóteo, de outros, vocês conseguem ler a carta de Cristo no coração desses apóstolos, desses discípulos, desses enviados. E diz mais, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Ou seja, o evangelho simples, mas poderoso, o evangelho que exala através de vasos trabalhados pelo oleiro. Ele diz o quê? Esse evangelho é a carta manifesta de Cristo em suas vidas. E é um evangelho escrito não com tinta, mas quem escreve esse evangelho através da nossa vida é justamente o Espírito de Deus vivente. E Paulo diz, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Por que em tábuas de pedra? Não. Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas era uma lei que levava o homem para a morte. Se você não cumprir, você está morto. Se você não cumprir, você está morto. Em Cristo, se você não cumprir, a minha misericórdia está sobre a tua vida, o meu perdão está à tua disposição, eu te resgato mesmo assim. E aí ele diz, é pelo intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não, Paulo está dizendo, mas ele diz o quê? O qual nos habilitou. Cristo habilitou os pregadores, os apóstolos da época. Você que aceitou, entregou a vida a Jesus, você que tem passado adiante o evangelho. Ele diz que Deus em Cristo habilitou você, eu, para sermos ministros de uma nova aliança. Porque a velha aliança era de morte. Era de morte. E ele diz mais, e essa nova aliança não vem da letra, mas vem do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes querem dizer, não vou olhar para a letra, essa letra é morta. Não, de forma alguma. A letra é morta, mas quem dá o Espírito é a vida. Quando Jesus chega lá,
Marcos 16 diz, olha, em meu nome imporão as suas mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Ele está dizendo o seguinte, você faça no mundo real o que eu estou mandando, mas o Espírito é que vai dar vida àquela palavra. Em meu nome você vai orar, o enfermo vai ser curado. Ou seja, a oração e a imposição de mão vem de você, mas a graça vem de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, ora, é isso que Paulo está dizendo. O ministério da morte, ou seja, aquela tábua da lei, era o ministério da morte porque ele apontava para a morte do ser humano, certo? Aí ele diz aqui, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecesse. Ou seja, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, igreja, então, ouvinte, nós vivenciamos hoje o ministério do Espírito. Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador. Ele está aqui, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece. A lei já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ora, amados, nós vivemos a glória, a graça, a misericórdia de Cristo, que foi assunto aos céus, ao mesmo tempo que foi assunto aos céus, ele diz, olha, eu estou contigo aqui. Onde estiverem 2 ou 3 conversando em meu nome, eu estou aqui presente. Eu vou subir, mas vou enviar o Consolador. É este Consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No mesmo 2 Coríntios, Paulo diz, olha, ele nos deu o selo do Espírito, ou seja, você é selado pelo Espírito de Deus. O selo é algo que está dizendo, olha, você é meu, você é minha. Ou seja, é propriedade do Senhor Jesus. Então, que tal agora olharmos para a nossa vida e analisarmos que tipo de perfume nós temos espalhado? Porque é interessante, a salvação não pode ser só para mim. É egoísmo? Ou seja, na verdade, eu tenho que receber e propagar a palavra libertadora de Cristo, a palavra salvadora de Cristo. É isto que o mundo espera de mim. Então eu tenho que olhar para mim como é que é. Se eu sou selado pelo Espírito, se eu tenho a consciência que eu sou salvo, se eu tenho a consciência que existe um Espírito que diz a mim, olha, tu estás errado, estás certo. Se tem agora uma palavra aqui revelada de Paulo que diz, olha, você que entregou sua vida a Cristo, você é o bom perfume de Cristo. Aí vem uma reflexão, que tipo de perfume eu tenho exalado através das pessoas que estão ao meu lado, no meu trabalho, na escola, na faculdade e principalmente dentro da minha casa. É muito interessante. Hoje eu e Naí nos reunimos assim, eu, ela, nosso filho, Galileu, certo? E conversamos, acho que mais de 2 horas lá na cozinha, conversando sobre a necessidade de mais diálogo entre pais, filhos, isso e aquilo e tal. E fomos, né? Foi muito maravilhoso, muito assim, acalorado, Deus presente, porque é isso que o mundo precisa, diálogo. Diálogo, conversa a partir de dentro de casa, o marido com a esposa, com os filhos, por aí vai. E que tipo de perfume eu tenho exalado? Então, a palavra hoje é isso. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo no nosso coração, não em tábua de pedra, como foi na época de Moisés. Mas, como diz Ezequiel, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, farei habitar em você o meu Espírito. É isso que o Senhor nos leva a refletir nessa noite. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.